Oi meninas e meninos, tudo bem? Eu estou aqui vestida a caráter para lembrar a vocês de que já é São João, como se precisasse, né? Tá todo mundo com o coração apertado, porque este ano nós não teremos os festejos nos moldes como nós estávamos acostumados. Mas, pensando nisso, eu convidei um colega meu de escola, hoje sanfoneiro, e que movimenta, é uma das pessoas que movimenta a cena cultural em Sergipe, Lucas Campelo. Na aula, vocês vão ver, a gente vai falar um pouco sobre a história de Lucas e esse encontro dele com a cultura popular, com a sanfona, com o forró. A gente vai falar um pouco sobre a importância dos festejos e como os festejos juninos estão ligados ao povo nordestino, né? E no final a gente vai abordar um pouco sobre Dominguinhos, que é o objeto de estudo da dissertação do mestrado de Lucas. Então a aula tá muito bacana e além de vocês matarem a saudade dos festejos, eu acredito que é uma excelente oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais da cultura sergipana, conhecerem um pouco mais da cultura nordestina, da cultura popular, né? E fortalecerem essa identidade. Quando a gente tem uma cultura forte, a gente tem a identidade de um povo muito fortalecida. Então conheçam, busquem, consumam cultura sergipana, cultura nordestina, né? Às vezes a gente precisa sair um pouco desses elementos da indústria cultural para buscar mesmo o que é essa cultura popular. Então eu espero que vocês aproveitem até o final desta aula. Eu espero que gostem. Um beijo e bom São João! Oi, turma! Como nós não teremos São João, este ano não nos moldes que nós estamos acostumados a festejar o São João, a gente pensou numa aula diferente, né? Para não deixar vocês sem o nosso tradicional forró do G8, as nossas comemorações. E aí eu convidei um amigo meu, estudamos juntos na época de escola, e hoje eu sou fã, acompanho, vou aos shows, para trazer um pouquinho desse São João e a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória dele e sobre os festejos. Lucas Campelo, sanfoneiro, estudioso dessa cultura popular, vai falar um pouquinho para a gente desses festejos e da sua história. Lucas, seja bem-vindo. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, a convite de Paloma, para a gente conversar um pouco, certo? Paloma que é uma pessoa que eu sempre tive admiração, a gente sempre teve um carinho, desde o tempo lá do GEL, e a vida tem esses caminhos e hoje a gente se encontra para falar de uma coisa tão nossa, que é a nossa cultura. Lucas, Muito obrigado. Que essa aula seja muito proveitosa. Lucas, me conta um pouquinho. Você que tinha outras perspectivas, né? E de repente sai do que era tradicional, né? Passou para a física médica e sai da física médica e entra no forró. Como é que foi essa mudança? Ou essa paixão pelo forró? Como é que ela chegou? Então, são duas questões aí. A primeira foi a escolha que todos nós, quando chegamos ali perto do pré-vestibular, ou já desde o primeiro ano, e quanto mais o tempo passa, mais as pessoas querem que a gente faça a decisão mais cedo, o que eu acho bem delicado. Mas quando eu fui escolher, vamos dizer assim, uma profissão, né? Ou escolher que curso fazer, eu tive a oportunidade de fazer um teste de aptidão, né, com uma psicóloga. Né? Eu tenho uma mãe que é educadora, assim como o Paloma também, grande sorte para todos nós, e que ela fez uma orientação e sempre me fez uma seguinte pergunta: faça aquilo que toca o seu coração. Claro que a gente tem que observar profissões que tenham uma boa remuneração e você faça uma reflexão sobre o que você quer para a sua vida.
mesmo estando ainda, às vezes, tão novo, tão nova, né? E assim eu fiz. O teste de aptidão deu a área de exatas e deu a área de música. Com isso eu fiz o que na minha época, eu não posso deixar de falar, medicina, direito, era aquela coisa assim disparada. Há muitos anos isso é alimentado na mente da gente, né? E eu fiz primeiro para engenharia elétrica. Cheguei a passar na primeira fase, mas não consegui na segunda, em Recife, e aqui eu consegui passar em física médica 2 anos depois, ao mesmo tempo que eu fiz licenciatura em música. Então, o meu caminho com música não foi um caminho de que tem um músico dentro de casa, ou uma musicista dentro de casa, ou tem um parente dentro de casa. Não. Eu, de fato, tentei ouvir o que o meu coração, para onde me mandava, para onde minha alma queria respirar. E pude também, com o apoio da família, o que facilitou, mais especificamente de minha mãe, a que eu tenho muita gratidão, sempre, e ela tá viva. Eu digo assim, tem, mas ela continua viva, graças a Deus. E aí eu fiz o curso de graduação em música, e no curso de graduação em música eu pude ter acesso a diversos instrumentos, a diversos estilos musicais, né? Aqui em Aracaju, aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste do Brasil, o forró ele é muito presente, né? E a sanfona ela é muito característica para tocar o forró. Você vê um sanfoneiro, é forrozeiro. Então, com o curso e conforme a gente vai se aprofundando, vai estudando, a universidade me proporcionou inúmeras ferramentas, como a pesquisa científica, coisas que vocês também já devem estar estudando de uma maneira direta ou indireta, e mostra que a música é plural. A sanfona toca forró, toca, mas é só um instrumento para tocar o que você quiser, o que seu coração mandar também. E muito estudo, evidentemente. Então, eu faço a graduação em música na Universidade Federal da Bahia. Volto para Aracaju quando estou terminando de escrever o mestrado, que eu também começo o mestrado lá. E quando eu venho para cá, ao mesmo tempo que eu ia escrevendo a dissertação de mestrado, eu vinha entrando no mercado de Aracaju, no mercado de música. Então eu chego como sanfoneiro. Quando eu chego como sanfoneiro, eu vou direto pro forró. Entendi. Pronto. Basicamente, é assim que eu chego no forró. Isso é um olhar. Um outro olhar, a gente aqui no Nordeste, primeiro que eu não conheço ninguém que não goste de música. Então, forró, você acorda, tem forró. Forró, o que eu estou querendo dizer aqui, não é só você ir para um show de forró. O forró abrange diversos costumes que no decorrer da conversa a gente vai chegar nisso também, não vou me aprofundar ainda. Mas no fundo, a sanfona está presente para todos nós, a zabumba está presente. Quantos vídeos a gente não vê de criança tocando desde novinha? Ali pode ter influências de dentro de casa, pode. Mas é muito real essa influência, é muito real. A gente vê, é comum, né? Por isso que é tão difícil. Fazendo um paralelo, eu também hoje, eu tenho 2 grandes paixões. É a música, ser performer, tocar, fazer show tocando, e dar aula de música, né? Então, 2 paixões na questão profissional, né? Como você sabe, eu estou aqui em casa, quando eu falei paixões, a namorada falou, eu. Ela também, lógico, né? Então, o que acontece? Fui falar uma brincadeira, agora eu terminei me perdendo. Você tem duas grandes paixões nessa sua Pronto. vida, que é música, o performer e dar aula. Aí veja a questão do hábito, veja a questão cultural. Quem vê, a gente vê crianças tocando zabumba, triângulo e sanfona. Sanfoneiro, se eu perguntar a vocês, quando vocês estiverem assistindo a gente, vocês vão pensar, quantos sanfoneiros você conhece? Homens. Agora, quantas sanfoneiras vocês conhecem? A gente conta em 2 mãos. E olha que tem muitas. Ou seja, é mais difícil ainda para a mulher querer tocar sanfona. Então, lá no conservatório, onde eu dou aula,
quando vem uma aluna, eu falo desse compromisso. Porque do mesmo jeito que desde muito cedo eu vi outras crianças tocando e aquilo me inspira e serve de representatividade de alguma forma, de inspiração, a gente também precisa ter isso em diversos aspectos. E no caso das mulheres, então a gente vê poucas sanfoneiras, mas é uma bandeira que a gente tem sempre que estar fomentando, né? Então é um pouco assim que eu chego no forró. Ô, Lucas, mas essa coisa assim, você já tinha esse gosto pela cultura popular antes da faculdade? Ou foi a faculdade de música que trouxe esse... que despertou, trouxe seu olhar para a cultura popular, para o forró? O olhar para o forró, eu acredito que vem comigo. Já vem comigo. O olhar da importância, do significado, da importância de valorizar as raízes, as tradições, também já vem comigo. Agora, a universidade me traz um outro olhar, né? Na universidade, a gente tem a musicologia, que vamos dizer que estuda mais a documentação histórica, e a etnomusicologia, que já estuda mais o contexto do homem, da música e de sua cultura. Então, você traz outros conhecimentos e outros olhares até para aquela mesma questão que você tinha. Então, a universidade, no fundo, eu acho que ela amplia o meu olhar sobre a importância de trabalhos culturais e sobre a importância das manifestações culturais. Isso atrelado com essa paixão e essa coisa fervorosa que já vinha comigo também e segue comigo, é o que me dá ferramentas para eu caminhar motivado também, né? Entendi. E o que é que você trouxe aí para a gente para a primeira música aí para esses meninos matarem um pouco a saudade dos festejos juninos? Pronto. Então, a primeira música é uma música autoral, uma música de minha autoria, de uma grande amiga, Glória Costa. Uma música que foi feita fazendo uma singela homenagem à nossa cidade de Aracaju, que começou historicamente lá na colina do Santo Antônio. Então, é uma música que se chama Meu Santo Antônio. E a gente está na semana aqui de trezena, para quem é religioso, né? Vamos lá. Meu Santo Antônio. Que também tem um clipe dela, quem quiser olhar lá no YouTube, olha Lucas Campelo e vê lá Meu Santo Antônio. Vamos lá. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Herdei do berço toda essa devoção. Às terças-feiras estou sempre em oração. E lá do alto onde a cidade começou, lá da colina sua morada desenhou. Meu Santo Antônio, só você pra me ajudar. Já encontrei, não precisa procurar. Já fiz novena pra essa moça me amar. Só tua bênção o caminho dará. O Senhor me conhece, só pedia proteção, mas esse amor me transborda o coração. Em cada detalhe, cada gesto, uma canção. O universo que conspira em procissão. Meu Santo Antônio, só você pra me ajudar. Já encontrei, não precisa procurar. Já fiz novena pra essa moça me amar. Sou tua bênção, o caminho dará. Lá,
laia, 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 laia. Opa. Oh, coisa boa! Ô, Lucas, tem os festejos juninos, eles têm uma representatividade muito forte para o povo nordestino, né? E você que estudou sobre isso, dedicou alguns anos da sua vida e dedica, né, a sua vida à música, ao forró. Por que ele é tão forte para esse povo, assim? Por que a gente vê, inclusive, a associação da colheita do milho e a gente sabe que sai a São José, né? Se chove e tal, a São José. Mas a gente sabe que toda a vida do povo, especialmente do povo sertanejo, né? Ele tem uma ligação com os festejos juninos, com os Três Santos muito fortes, muito forte. E quando isso nasce? Por que isso nasce? Como... Então, a pergunta eu acho que bem interessante, até para a gente fazer uma reflexão sobre quem aí já ouviu falar de São José, quem aí já ouviu falar de Santo Antônio, quem já ouviu falar de São Pedro. A gente sabe das festas, São João, a gente sabe das festas, né? Mas de onde vem? Por que a gente chama dessa festa? Por que a festa de São João? Né? Por que chega nesse mês? Então, ao invés de fazer um caminho da ciência, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Não é bem uma pergunta. Quem aí gosta de cuscuz? Quem gosta de um bolo de milho? Quem gosta de uma macaxeira? Esses são alguns hábitos que a culinária do nosso povo ela é muito forte. A culinária de todos os lugares, de todas as culturas, é uma coisa muito presente. Todo mundo precisa comer. E a nossa é muito característica pelo próprio milho. Então, todas essas datas que a professora Paloma acabou de comentar, estão associadas ao cultivo também do milho. Cultivo de uma maneira geral da roça, mas o milho ele representa muito. E a gente quando chega em junho, observa que consome muito milho. Quando eu faço essa pergunta, se vocês gostam de cuscuz, o que é que vocês comem? Eu estou perguntando no fundo, é só um reflexo do hábito de vocês. Então, o que é de nosso hábito é que está muito presente em toda a nossa vida. Com isso, é aí onde está uma raiz muito forte de nossa identidade cultural também. Além do que a gente escuta, evidentemente, que está presente no nosso dia a dia, mas os hábitos de como a gente se veste, dos hábitos de uma maneira geral, né? Na pesquisa que eu fiz, eu estudei um pouco de cultura popular, mas eu fiz um recorte, né? Como eu tinha comentado, vou explicar o que é esse recorte. Como eu tinha comentado, eu fiz uma graduação em música, primeiro para piano bacharelado, mas não tinha sanfona na graduação. Eu fui para sanfona com o tempo, né? Eu tenho um pai que tocou sanfona, eu não convivi com ele tocando, mas descobri e sempre tive esse sonho de tocar sanfona, que é uma outra parte de uma grande influência. Minha mãe dizia que quando meu pai saía para trabalhar, eu criança, sentava numa cadeira de balanço e pedia a ela, minha mãe, bote Gaga. A interpretação dela é, minha mãe, bote Luiz Gonzaga, porque sempre que meu pai chegava em casa, ele botava um disco de Luiz Gonzaga. Então existe uma memória afetiva aí muito forte também. Ou seja, hábitos, o costume, né? A história de uma vida, cada um tem a sua história de vida. Então, a força que isso tem na nossa vida é a história de cada um, né? Quando eu chego no mestrado, na própria universidade, eu fiz uma pesquisa sobre a história, a carreira, a história e o processo de como o sanfoneiro chamado Dominguinhos, não sei se vocês conhecem, a gente vai falar dele já já, como ele aprendeu a tocar, né? Então eu fiz um recorte sobre a vida dos sanfoneiros.
Os sanfoneiros, para gente da cidade, geralmente, para quem tem só esse contato, os sanfoneiros estão presentes mais nas festas, tocando com trio, tocando com a banda. Só que o sanfoneiro no interior, ele tem uma outra função social. Uma não, várias, como a música. A música está presente em diversos momentos. Então, tem um enterro, tem um sanfoneiro ali que toca. Tem um casamento, tem um sanfoneiro ali que toca. Tem uma festa, tem um sanfoneiro ali que toca. Vai bater o chão ali do barro, tem um sanfoneiro ali que vai ter uma festa. Então, o sanfoneiro ele está muito presente também na história das pessoas, ou que seja para fazer uma celebrar a vida que começa ou a vida que passa para o outro plano. Então, a função social do sanfoneiro. Com isso, a gente vê como ela está enraizada na história. Quem está falando isso não sou eu, são vários teóricos que pesquisaram a história de diversos sanfoneiros. Esse foi Dominguinhos também teve um pouco esse papel. Dominguinhos pode não ter pego tanto esse momento, porque ele teve outra história. Mas o pai dele pegou, e como inúmeros sanfoneiros que hoje a gente vê ainda alguns até atuando, né? Então, sobre a cultura popular, eu digo que eu preciso fazer esse recorte, né? Eu pesquisei mais a história dos sanfoneiros, né? De alguma forma, né? Mas eu reforço isso, né? É a gente observar os nossos costumes, né? Não estou dizendo que quem não come cuscuz não seja nordestino, não estou dizendo isso. Mas está muito presente em diversos detalhes que a gente veio aprendendo, que seja influência europeia por causa da colonização, ou que seja influência da matriz africana, que a gente é fruto de uma miscigenação, mas a gente está falando sobre raiz, sobre identidade, sobre memória, sobre história, então tem um conjunto de hábitos aí também. Não sei se ficou claro. Foi sim. Aqui na capital é forte, mas no interior essa coisa do sanfoneiro, né? Ela tem uma presença muito maior, né? E não é de uma forma pontual, né? Como às vezes a gente acha, né? Porque a gente sabe que hoje, né? Você faz parte desse movimento que justamente estimula durante o ano todo para não ser uma coisa somente em junho. De fato, muito forte no interior. É impressionante como a questão do forró, do sanfoneiro, está sempre presente. Lucas, o que você trouxe mais para a gente? Pronto, vou fazer. Só falando mais um pouco disso. No interior, tem o sanfoneiro da região. O sanfoneiro no interior, ele é uma pessoa de um título. Ela é digna de um título. É o sanfoneiro da região. Sabe? É uma pessoa importante, respeitada, admirada por tocar esse instrumento, que toca as músicas que mexem com a gente, né? Que contam a nossa história. Você tocou agora numa coisa interessante. E ele não só ele é respeitado, como ele canta essa região, né? Ele traz na sua música as dores e as delícias dessa região. Exatamente, E é inspirado nisso que eu escolhi essa música que eu vou fazer agora, de um grande mestre sanfoneiro daqui da terra da gente, maestro da orquestra sanfônica. Essa música já representou Sergipe em Itaúnas, é o maior festival que tem de forró do Brasil. Quem defendeu essa música foi o Balançail, mas essa música é do maestro Evanilson Vieira, Palco da Esperança. Vamos lá. Quem conhece o sertão sabe da sua grandeza. A terra tem a riqueza onde brota a plantação. Quando a chuva cai no chão, corre igual sangue nas veias, e a cada grão que semeia revigora o coração. O sertanejo
povo valente, que trabalha e muito sonha, com o fim da fome medonha, que faz o povo sofrer, que dorme e acorda sem ter abundância em tua mesa, mas não se entrega à tristeza, vai à luta pra valer. Meu sertão é tão bonito que dá gosto de se ver, mas aqui nessa canção não consigo descrever. És o palco da esperança do povo trabalhador, que sempre cuida da terra, faz da sua vida uma guerra, defendendo seu valor. Meu sertão é tão bonito que dá gosto de se ver, e aqui nessa canção não consigo descrever. És o palco da esperança do povo trabalhador, que sempre cuida da terra, faz da sua vida uma guerra, defendendo seu valor. Que lindo! Às vezes a gente reclama um pouco também de que o próprio sergipano não valoriza tanto ou não conhece a sua cultura, né? Claro que é quando eu vou fazer um show, ou quando eu converso com pessoas na roda de amigos, em casa, num momento íntimo, claro que eu vou tocar música de quem eu quiser tocar, evidentemente, né? Só que a gente tem um papel muito forte. E aí eu não estou falando só de agentes culturais ou professores. A própria comunidade, né? É muito importante a gente buscar conhecer a nossa história. Quando eu perguntei a vocês se vocês gostam de cuscuz, se vocês conhecem São José, Santo Antônio, São João, São Pedro, não é para saber se vocês são forrozeiros ou são católicos, não. É para também saber o quanto vocês conhecem a história do povo de vocês. A gente tem que saber da história da gente. Senão a gente vira uma folha que os outros vão dizer o que a gente gosta, o que a gente é, e a gente vai sem saber o que é e não sente o chamado que está no coração de cada um. Então, eu acho que é muito importante também a gente pesquisar. Porque, mas eu não conheço, não toca as músicas na rádio, eu não vejo na televisão, eu não vejo nas novelas. Mas quem aparece na novela tem dinheiro para botar a música na novela. Então, é a gente também fortalecer o comércio local. Né? É a gente dar voz às pessoas que produzem e que cantam as músicas também da gente. Né? Um amigo outro dia, Paloma, só porque eu lembrei, veio me perguntar de algumas músicas de... Lucas, me diga aí, 10 forrós de Sergipe, bom. 10 compositores, não foram nem só músicas. 5, por exemplo. E na hora, só de um eu disse várias músicas. Mas é porque às vezes a gente não conhece. Não conhece porque tem que pesquisar. A própria escola não vai ensinar tudo a gente. A própria universidade não vai ensinar. Ela vai dar ferramentas. E você tem que pesquisar, você tem que buscar. Cada um em sua profissão vai passar o resto da vida tendo que se reciclar, tendo que se ressignificar para estar aprimorando. Né? Eu não sei se a professora de vocês gosta de tecnologia, mas ela nesse momento está aí, fazendo mais uma ação, se adaptando para mostrar uma história para vocês, levar conteúdo para vocês, para também vocês gostarem e sentirem que poxa, é interessante o quanto isso é importante. Então, ela está fazendo esse movimento. E isso é muito importante e tem que ser reconhecido dela também. Né? Eu estou tendo a sorte de estar aqui com vocês. Mas pode ser outros artistas, com outras pessoas, para falar de outros assuntos. Mas é isso, a gente tem que estar nessa ferramenta de pesquisar e, sobretudo, valorizar o que é nosso também. Porque é uma coisa que eu fiz alguns trabalhos na época da graduação, que era justamente essa questão de como a cultura ela é responsável pela nossa identidade, como essa homogeneização da cultura tem tirado a nossa identidade. Então, por exemplo, você pega o que era o forró, né? Sem a questão do saudosismo, mas assim, você pega
Trio Nordestino, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né? E você acha que hoje forró é somente o Wesley Safadão, Aviões e tal, né? E aí, e é uma coisa que a gente conversa muito em sala, quando eu trabalho temas ligados à cultura, é como estão tirando mesmo a nossa identidade e dizendo pra gente que isso é forró, sem esse forró cantar a vida do sertanejo, sem esse forró ser produzido por sertanejo ou por nordestinos, ou essas pessoas muitas vezes sequer fazem parte da cadeia produtiva desse segmento cultural, e aí vão tirando um pouco a nossa identidade mesmo, assim, vão homogeneizando de um jeito que você acha que cantar, beber, cair, levantar é cantar forró, mas cadê o nordestino? Cadê a dor do nordestino nessa música, não é, Lucas? Eu não sei se você sente essa aflição, mas assim, é uma coisa que às vezes eu sem saudosismo, entendendo que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que às vezes essa avalanche que chega por aí, que tira um pouco da nossa identidade, é meio angustiante. E eu acho que as coisas vão ficando muito superficiais, né? Claro que eu acho que enquanto manifestação artística, cada um que vive em um lugar vai trazer o que é uma dor para você, vai escolher um tema, quer falar sobre aquilo, quer se expressar, vai se expressar, ok. Talvez as letras que Luiz Gonzaga compôs ou encontrou de seus parceiros, hoje as pessoas com esse dinamismo da vida já não têm esse olhar. Apesar de que eu acho que tem coisas que não mudam, né? A lida diária, o sofrimento faz parte de todos, né? Como o amor é um tema sempre em voga. Mas esses outros temas, não vou nem falar ainda da musicalidade, porque tecnicamente, não sou eu que estou dizendo, cada estilo musical tem um conjunto de características para dizer que ali é um forró, é um shot, é uma salsa, é uma bossa nova. Existem características de cada estilo. Até a maneira de tocar. Não é só porque eu faço um balançado na sanfona que é um forró. Não é assim, né? Então, alguns grupos foram chamando de forró. Não é só porque tem sanfona ou não tem sanfona, né? E isso não é sanfona. O forró plastificado, além das temáticas, estilisticamente, não é um forró, sabe? Se a gente fosse escrever musicalmente, não tem aquela, né, do forró. Claro, pode ter influências, né? Eu não posso dizer que o baião que eu toco hoje não tem influência de matriz africana. Tem, mas não é um maculelê. Não, as coisas podem se misturar ali, porque seres humanos que fizeram, mas dizer que é aquilo, não. Por exemplo, um rojão é um estilo, é um estilo. O coco é outro estilo. Mas um está dentro do outro. Um forró já pode ser uma mistura de um samba com um rojão, de um samba com o coco. Mas o forró é forró. Coco é coco, rojão é rojão, samba é samba. Mesmo que eles compactuem de características. Mas forró estilizado, claro, a gente tem que definir primeiro o que é um forró estilizado para saber o que a gente está falando, né? Enfim, tanto que eles chamam de vaneira, por exemplo. Vaneira é vaneira. Quando a gente vai ver uma aula de um professor de sanfona na internet, o cara vai ensinar um forró. Se ele for do centro-oeste e sul, aquele forró que ele ensina é uma vaneira. Não é o forró da gente aqui de Luiz Gonzaga ou Dominguinhos. Então eu acho que aí fica uma confusão. E a alma disso tudo está na educação. A nossa educação musical, que é muito defasada. Massa, Lucas. Posso te pedir mais uma antes da gente claro. entrar na vida de Dominguinhos? Claro, com certeza. Opa, vou fazer então agora uma música, mais uma música minha,
em parceria com Luísa Santana, que é a dona desse cenário que vocês estão assistindo aqui. Minha namorada está aqui, estou podendo ficar aqui na casa dela nessa pandemia, glória a Deus. É uma parceria nossa chamada Mimo do Céu. Vamos lá. Da história que mãe contava, eu não sei de quase nada, mas está dentro de mim. Vovó cedo levantava pra cuidar dos seus fins. Dona Lia resistente, tão brava, meiga e valente, feito um pé de fulô. A sombra de um pé de janeiro tantas vezes abençoou. Bota lenha na fogueira, dá de comer pras galinhas, era brincadeira. Tomar banho de rio, era a tarde inteira. Esse sonho eu vivi, hoje trago em mim. Bota lenha na fogueira, dá de comer pras galinhas, era brincadeira. Tomar banho de rio, era a tarde inteira. Esse sonho eu vivi e hoje trago em mim. Ah, lindo! Parabéns, Luísa! Ô, Lucas, para a gente entrar na parte final agora, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa mesmo, sobre Dominguinhos, né? Que não faz tanto tempo assim que faleceu, acho que deve fazer uns 5 anos ou mais. Estou perdida no tempo. Foi em 2013 que ele faleceu. Faz mais, 7 8 anos. Fazer 7 anos. Foi logo depois. Eu lembro que foi logo depois que ele acabou ficando doente numa comemoração que teve lá em Exu, né? Ele acabou ficando gripado, uma comemoração, salvo engano, do centenário de Luiz Gonzaga, né? E aí, enfim, ele já era mais idoso, acabou ficando gripado e o quadro evoluiu. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre Dominguinhos e qual a importância de Luiz Gonzaga na vida de Dominguinhos. Então, já que eu vou começar por essa segunda pergunta que você fez. E você lembrou um momento de muita importância na vida dele. E para quem é fã, quem segue a obra dele, né? Aquele foi um momento muito especial. E eu vou responder com ela essa segunda pergunta que você fez. A importância de Luiz Gonzaga, né, vamos dizer assim, na vida de Dominguinhos, né? Eu vou dizer só como é que ele estava reagindo. Em 2012, estaríamos comemorando o centenário de Luiz Gonzaga, se ele vivo fosse, né? Então, Dominguinhos, que foi considerado o herdeiro musical dele, do Luiz Gonzaga apontou para Dominguinhos, chamou a imprensa em uma festa na casa dele, no Rio de Janeiro, e disse: esse aqui é meu herdeiro musical. Isso, Luiz Gonzaga estava no auge do reconhecimento, no auge. Então ele era o rei do Baião, e chegou e falou: esse caboclo aqui, novinho de 15 anos, é meu herdeiro musical, herdeiro artístico. Pronto. Então, no ano de 2012, Dominguinhos era a primeira pessoa que o mundo convidava para tocar algo para Luiz Gonzaga ou para representar Luiz Gonzaga. Dominguinhos já vinha enfrentando uma doença há muitos anos.
né? Ele já havia feito até hemodiálise, se não me falha a memória. E o último show que Dominguinhos fez foi exatamente o do 13 de dezembro, dia do aniversário do Luiz Gonzaga, quando ele fez lá esse último show lá em Exu. Não vou dizer que foi em 13 de dezembro, porque eu agora não tenho certeza se foi no dia do aniversário que ele fez esse show, porque existe uma grande programação desde 1989 para comemorar o aniversário do Luiz Gonzaga lá em Exu, no Parque Asa Branca. Quem não conhece, vá lá, é emocionante. Esse show está disponível no YouTube, para quem quiser assistir. Coloca lá, Dominguinhos, Exu, Centenário do Luiz Gonzaga, 2012, alguma coisa assim. Se vocês não acharem, Paloma pode falar comigo, eu já vou pesquisar e vou mandar para o WhatsApp dela. Eu não pude ir para o show. Eu tive um trabalho, eu morava em Salvador e não fui. Eu vi o show todo pela internet. E no outro dia, antes de fazer o show, essa história eu sei porque eu entrevistei várias pessoas para fazer o mestrado. Antes de fazer o show, ele estava de repouso na casa de alguém, né? Que lá é conhecido, ficou na casa de alguém. E descansando, porque estava já com um pouco de dificuldade de respiração, de respirar. Se vocês assistirem o show, vocês vão ver um senhor de 72 anos, se não me falha a memória, super vivo. Esse instrumento pesa 13 quilos, vocês estão vendo só um pedacinho dela, né? Tocando assim, opa, animado, feliz. Vocês vão ver e vocês vão dizer o que vocês acham. Pronto. No outro dia, ele sai de lá, vai direto para o hospital Santa Joana, em Pernambuco, e de lá já vai para São Paulo e falece em São Paulo. Por que eu estou contando isso? Quando vocês assistirem o vídeo do show dele, do último show, 40, 50 minutos tem de vídeo, se não me falha a memória, vocês vão ver o quanto ele estava feliz. Sendo que ele podia não saber, não sei se ele já sentia, dizem que a gente sente, poderia ser o último show. A coisa que ele mais fez na vida foi tocar sanfona. Ele dormia com sanfona do lado dele. Ele acompanhou o pai tocando sanfona. Ele brincava com os irmãos. O pai deixava a sanfona em cima da cama. Ele brincava e ali e tocava. Quem deu sustento à vida dele foi a sanfona. Ele começou a tocar porque a mãe viu ele e os irmãos tocando em casa, pegou e levou para a feira. 11 irmãos, sem ter o que comer direito, aquela vida difícil da lida diária de muitos nordestinos que não tinha dinheiro e que passa até hoje essa dificuldade. E ali, tocando na feira, ele trouxe um dinheiro para casa e ali começa a vida dele, profissionalmente. Então, ele tá com a sanfona desde que nasceu. O pai afina a sanfona, toca a sanfona. E assim, ele ganha o mundo tocando sanfona, reconhecido. Dominguinhos é estudado por inúmeros sanfoneiros do mundo inteiro. A gente não conhece o Dominguinhos como o mundo conhece Dominguinhos, porque o forró é uma coisa riquíssima. Mas Dominguinhos transformou essa sanfona, foi mais um que transformou essa sanfona num instrumento plural. Então ele tocava tudo que ele quisesse nessa sanfona. Nessa não, né? Na dele. E dentro dessa história toda com a música, o último show foi ali, todo dedicado a Luiz Gonzaga, o ano todo, e quando acaba o show, ele falece. Parece coisa de filme. Foi assim quem me contou, que foi o pai de Valdones. Então aí a gente já observa um pouco a importância e onde estava Luiz Gonzaga para esse Dominguinhos, que ele mesmo, o Luiz Gonzaga chamava Dominguinhos de filho postiço. E o Dominguinhos também tinha em Luiz Gonzaga um pouco dessa afetividade paterna, né? Claro, ele tinha pai, mas de alguma forma era uma pessoa mais velha que ele respeitava, ensinou muita coisa a ele. Foi uma grande referência musical, sobretudo, da vida inteira, né? Então, essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta a verdade mesmo, voltamos para essa pessoa abençoada que eu tenho em minha vida, que é minha mãe. Não estou desmerecendo meu pai. Mas quando eu estava terminando a graduação, minha mãe é uma pessoa
pesquisadora, né? É delicado eu falar que é uma grande pesquisadora, porque vocês podem achar que eu sou suspeito, mas tudo bem. E minha mãe chegou e falou assim, olha, você quer fazer um mestrado? Poxa, eu tenho vontade. Então escolha um tema que toque seu coração, porque fazer um mestrado é trabalhoso. Você tem que ter muitas regras, é difícil, a pesquisa é cansativa, etc e tal. Eu estava começando, olhando para a sanfona, querendo tocar sanfona. Já foi no final da graduação. Eu não toco sanfona desde criança, né? Pronto. Então, a minha motivação é que eu queria conhecer Dominguinhos, porque eu vi em Dominguinhos o maior sanfoneiro. Versátil, que tocava tudo, que é excelente. Todas as 25 a 30 pessoas que eu entrevistei, sanfoneiros do convívio dele, que a gente conhece, reconhecido aí nacionalmente, fruto de até um documentário chamado Milagre de Santa Luzia, foi inspirado no Milagre de Santa Luzia que eu cheguei nos Sanfoneiros, porque eu não consegui entrevistar Dominguinhos. Né? Eu ouvi meu coração, fui atrás do tema, lutei, batalhei, passei no mestrado, falei com ele algumas vezes, mas não consegui encontrá-lo. No meio do caminho, ele entrou em coma e daí já foi falecer, né? E veio o Milagre de Santa Luzia, essa sacada, né? Poxa, então eu vou entrevistar os sanfoneiros que conviveram com ele e esses sanfoneiros vão dizer um pouco de como era a aprendizagem com ele. E com isso eu ia chegar em um sanfoneiro brasileiro, nordestino, que não passou por um ambiente formal de aprendizagem, ele não foi para a escola, não foi para cursinho, não foi para conservatório, mas teve um reconhecimento internacional. Eu não estou falando aqui somente de uma facilidade, o que a gente pode chamar de um talento ou de um dom. Não. Ele estudava. Minha gente, a maior parceira de Dominguinhos foi a Anastácia. Aquela música, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, é dele e de Anastácia, de Dominguinhos e Anastácia. O maior sucesso é regravado em mais de 400 países. Eu entrevistei a Anastácia, tive essa felicidade. Já fiz até um show com ela aqui bem em São Jesus. E ela disse, eles foram parceiros musicais, com mais de 250 músicas, e tiveram um relacionamento amoroso em algum momento da vida. E ela descreveu que ele dormia, ele acordava, ele tinha 3 sanfonas espalhadas na casa. Uma sanfona no quarto, uma sanfona na sala e uma sanfona na cozinha. Ele acordava, escovava o dente, sanfona. Ele tomava um café, sanfona. Ele lia um jornal, sanfona. Ele almoçava, sanfona. Dava uma volta no quarteirão, caminhava, voltava para o quarto, sanfona. Era o dia inteiro em cima da sanfona. O que é que eu quero dizer com isso? Evidentemente que num ambiente formal de aprendizagem a gente tem um professor que vai organizar didaticamente, com metodologia, com nível para você, né, ir desenvolvendo através do seu processo de aprendizagem, etc. e tal. Existe uma estrutura aí. Mas também quem não faz esse caminho tem que construir uma estrutura dessa. Tem que estudar todo dia, tem que ampliar seu repertório. Ele trabalhava muito, então tinha que estar tirando música. No nosso caso, tirar música e aprender uma música, né? Tinha que estar aprendendo o que o mercado de trabalho, o que sua profissão exigia, né? Então, assim, o que eu posso dizer mais assim, porque tem muita coisa para falar de Dominguinhos, e a pandemia vai acabar e eu não vou conseguir terminar de falar de Dominguinhos, não só porque eu gosto e admiro a obra dele, mas porque ele é uma pessoa, uma pedra fundamental na música da música brasileira, na história da música brasileira. Mas eu vou deixar 3 grandes características, eu acho, de Dominguinhos, que não sou eu que estou interpretando, que todos os entrevistados falaram dele. Ele era muito generoso. Onde ele chegava, no palco que fosse, alguém queria tocar, quisesse tocar, venha, ele dava uma oportunidade. Ele dava uma oportunidade. Sempre foi assim, generoso. Muita simplicidade. Dominguinhos, ao mesmo tempo que foi reconhecido internacionalmente, fazia uma música de altíssimo nível,
não deixou de ser aquele nordestino, aquele homem humilde que gosta da essência dele, gosta da cultura dele. Também pegou o forró e misturou com jazz, misturou com diversos estilos, não perdeu a essência dele. Seguiu simples, com sofisticação. As palavras tão... E humilde, sempre foi humilde. Humilde não estou dizendo se aceitar bobo, não. Consciente. Tinha consciência de sua potencialidade. Não precisava que ninguém saísse de... Não. Ele tem uma frase dele numa entrevista que eu posso passar para vocês também. É que todo mundo tem seu lugar ao sol. E de fato, né? Uma pessoa só pode trabalhar em uma coisa e em um lugar ao mesmo tempo. Não pode dar conta de mais duas coisas. E cada vez que a gente pensa na cadeia produtiva, vamos dizer, na mesma área, cada vez que Lucas Campelo, eu, sanfoneiro, estimulo outros sanfoneiros, eu estou aumentando e ampliando e solidificando a união dos sanfoneiros. Então eu não vou querer derrubar um outro sanfoneiro. Ele não vai querer me derrubar. Então a gente vai criar uma teia com afetividade, com empatia e com cuidado, que é a prova do quanto hoje a gente está precisando mais disso. Né? E ele deixa diversas aprendizagens disso, além do incrível músico, né? Enfim, mas eu vou ficar aqui falando até acabar o São João. Então, Lucas, você foi falando e várias memórias, né, da minha vida de jornalista vieram à tona, porque quando eu acho que eu trabalhei 7 anos no Forró Caju, né? Então eu entrevistei muita gente. E Dominguinhos era um cara que eu entrevistava direto, assim, desde que eu era estagiária, eu entrevistava, tinha sorte de entrevistar Dominguinhos. E aí, tudo isso que você falou é verdade, porque tinha alguns artistas que no palco, né, aquele cara simpático, parece ser gente boa e tal, e a gente via que no camarim não era nada daquilo, né? Não recebia bem, não gostava de receber fã, e Dominguinhos não. E eu comentava isso com os colegas meus, que assim, velho, Dominguinhos tem uma história, Dominguinhos tem uma importância para a música brasileira e é de uma simplicidade. Parece que ele, sabe, parece que ele está começando naquele dia, né? Na forma como ele recebe, na forma como ele responde as perguntas, na forma como ele explica, na forma como ele, né, tinha paciência. É impressionante. Dominguinhos era um cara. Ele não era só um músico incrível, né? Ele era um homem, uma pessoa incrível. Essa a percepção que eu também tinha. E para terminar, Lucas. Vamos lá. Eu ia fazer uma bem animadíssima dele. Mas eu vou fazer uma que todo mundo conhece, essa outra também. E eu acho que também todo mundo pode gostar. Vamos lá. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe me sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Eu só quero um amor. Quem sabe cantar? Que um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre meu viver. Arara, hey, ho, arara, hey, Lucas,
Muito obrigada por essa participação. Acho que matou um pouquinho da saudade da gente dos festejos, né? E foi uma aula sobre cultura, sobre a importância da valorização. Obrigada de verdade. Eu que agradeço, agradeço imensamente o convite, Paloma. É uma alegria a gente estar aqui, né? É uma alegria ter esse espaço também com você, de eu estar falando de coisas que eu amo tanto, que tocam tanto o meu coração, né? E, sobretudo, da importância de a gente estar atento às nossas raízes culturais, de a gente estar atento àquelas coisas que fazem da gente o que a gente é. Muito obrigado pelo convite. Viva São João, certo? E é isso, a gente vai passar por isso junto. Apesar do isolamento, nós nunca estivemos tão unidos. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, Lucas.